Então, boa tarde a todos. Estamos aqui no Teatro Stephens para mais um encontro de contadores de histórias promovido pelo Nariz Teatro. Eu, o Fábio, a Tâmara e a Cristina para uma tarde de contos. Eu vou passar a palavra ao Fábio para contar um conto. Obrigado. Olá, boa tarde a todas e todos. Essa história é um conto tradicional do povo Bororo, e para o povo Bororo o sol e a lua são irmãos. E bom, é uma história de antigamente, de antes do antes do antes, no tempo em que o sol e a lua, Meri e Ari, andavam pela terra a procurar, a conhecer, a investigar, a subir os morros, descer os morros, subir em árvore, descer de árvore, cruzar os rios, riachos, encontrar com os bichos, ter com eles, com as pessoas. Bom, e numa dessas andanças, Meri, o sol, entre árvores, ouviu um som que ele não conhecia. Então, Meri, que era uma criatura alta, de cabelos escuros e grandes, dedos grossos, pernas compridas, saiu desbravando as árvores, assim, seguindo aquele som, se guiando pelo som. Então ele chegou até uma árvore pequenina, que tinha um ninho. E nesse ninho ele viu assim 2 filhotes de pássaros que ele não conhecia. E os filhotes estavam assim a gritar, como todos os filhotes. E Meri conhecia, conversava com quase todas as criaturas, e com aquelas 2 ele não conseguia compreender, entender, perceber o que elas diziam, o que elas gritavam. Então ele aproximou assim o ouvido e continuou a ouvir. E ele não percebia, então ele foi mais perto. Então, assim, um pouco bruto como ele era e querendo perceber aquilo, ele foi com seus dedos grossos, assim, com a delicadeza que pôde, e tentou abrir um pouco mais o bico dos pássaros para ver se percebia, mas aí, tentando abrir um pouco mais, ele acabou por matar os 2 filhotes. Bom, ele perguntou assim: quem é? De quem são esses filhotes? Quem é o pai ou a mãe desses filhotes? E ninguém apareceu. Então ele seguiu seu caminho, continuou andando, movendo as árvores, pisando as águas, tirando as folhas. Mas o pai dos filhotes voltou com alimento para o ninho, e era esse pássaro o chamado pássaro O, ou socó. E o pássaro o pai, ao chegar e ver os filhotes mortos, ficou desesperado, deitou fora a comida que trazia no bico e começou a cantar, desesperado. E nada. Nada. Ele então pediu ajuda à sua companheira à noite, porque o pássaro ou socó, é o guardião da noite. Então ele disse: amiga, venha, preciso de você agora. E a noite desceu, pesada, e escureceu em todos os cantos. E lá, mais à frente, alguns quilômetros, Meri, o sol que estava a caminhar, sentiu aquele peso, aquela escuridão cair sobre seus ombros, e ele quase foi ao chão. Só não foi porque era forte, mas quase foi ao chão, e não sabia bem o que era aquilo. Olhou em volta e, sentindo um peso nos ombros, sem saber o que fazer, Meri apenas gritou: Ah! Ah! Então, o pai, o pássaro ouvindo, se guiou pelo ruído e foi voando até ter com Meri. E parou bem perto e, vendo aquela criatura grande gritando, disse: Ei, meu primo, o senhor sabe o que aconteceu com os meus filhotes? E Meri, encurralado, estava assim, cercado pela escuridão, pela noite, não sabia o que fazer, disse: Não. Era orgulhoso. Disse: Não sei do que falas. E, com licença, preciso continuar andando. E tentou se mover, mas o pai, o pássaro, percebendo que ali havia alguma coisa estranha, pediu de novo ajuda à noite. Disse: Noite, vem ainda mais pesada. E a noite desceu ainda mais pesada sobre os ombros de Ari, ou melhor, de Meri. E Meri não conseguiu, caiu de joelhos. E percebendo que aquela força era muito maior do que ele, decidiu conversar com o pássaro. E disse: Bem, eu não sei o que aconteceu mesmo com os seus filhotes, mas eu posso ajudar. Eu posso trazê-los de volta à vida. Mas há uma condição, disse para o pássaro. Eu quero que depois disso feito, o senhor, meu primo, me entregue à noite. E o pássaro, apesar de ser o guardião da noite, disse:
Tudo bem, era um pai, estava desesperado, queria seus filhos de volta, disse, não há problema, faça. Meri então se levantou, porque o pássaro pediu que a noite se recolhesse. Ele se levantou forte, altivo novamente, foi caminhando, retirou umas folhas grandes, verdes de uma árvore, depois passou em uma outra árvore toda branca, tirou um pouco da resina branca dela, e assim com seus dedos grossos, começou a esfregar a resina, até que ela foi derretendo. Chegou ao ninho dos 2 filhotes que estavam mortos, e pegando cada um delicadamente, como pôde com seus dedos grossos, passou um pouco de resina aqui nos bicos, um pouco de cada lado, os 2 pássaros. Depois pegou um pássaro por cada vez e assoprou. E os pássaros voltaram à vida e voltaram a gritar como antes. O pai ficou feliz e o Meri, o sol, disse, pronto, minha parte está feita, vamos, entregue a noite. O pássaro ó, que tinha a palavra, tinha sua honra, disse, tudo bem, a noite agora é sua, leve-a, mas há uma única condição. Quando eu cantar, você deve recolher a noite e deixar que o dia comece. E Meri disse, tudo bem, não há problema. E saiu carregando a noite. Mas Meri era o sol e não tinha a menor ideia do que fazer com a noite. Não sabia nem como tratá-la. Então, ele ofereceu ao seu irmão, Ari, que era a lua. E esse sim sabia tudo sobre a noite, e sobre o que fazer e como guardá-la corretamente. E é por isso, até hoje, que o pássaro ó, ou socó, tem 2 riscos brancos aqui, para lembrar essa resina que Meri passou. E também é por isso que todas as manhãs, se nós prestarmos atenção, nós podemos ouvir assim, um pouco antes, naquela transição, um pouco antes de começar a manhã, no finalzinho da noite, se a gente prestar atenção, a gente ouve o pássaro ó cantando, ó, 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 e pedindo que a noite seja recolhida, que o dia possa recomeçar. Enfim. O Fábio estava ali a falar de aves. Eu lembro-me de uma expressão que a minha avó utilizava muito quando via assim uma coisa muito estranha no mundo a acontecer, que era, dizia ela, o fim do mundo em canelas de pato. Quando havia assim uma coisa muito estranha, era o fim do mundo em canelas de pato. E nesta altura em que nós estamos, em que vimos bibliotecas, museus, teatros, todas estas casas das histórias fechadas, eu acho que a gente assistiu um bocadinho ao fim do mundo em canelas de pato. Portanto, a história que eu vou contar mostra que isto já aconteceu em outro momento da história. Dizem, é um conto africano, da Serra Leoa, e dizem que no princípio do mundo, já o mundo tinha sido criado. Já o Criador tinha criado todos os animais, já tinha criado a dia, a noite, já tinha criado todos os bichos e bicharocos. E um dia, a aranha, pequenina, queria ouvir uma história. Andou o dia inteiro à procura de quem lhe contasse uma história. E não havia um bichinho, não havia, fosse ele de que fosse, de que espécie, não havia um ser humano que contasse uma história. E aquilo não fez, não coube na cabeça da aranha, como é que não havia histórias para contar. E ela andou, e um velho disse-lhe que o Criador tinha trancado todas as histórias numa grande arca e que todas as histórias estavam no céu. Então a aranha nem esperou e começou a descer para ir ter com o Criador. Desceu e chegou à copa da árvore, continuou a descer e alcançou a nuvem, continuou até à estrela, e quando chegou às portas do céu, lá estava o Criador. E ela perguntou onde é que estavam as histórias. E o Criador disse-lhe, as histórias estão aqui. Olha, aqui uma caixinha grande como esta, estão aqui. E a aranha pediu, e o Criador, não levas este tesouro assim, que as histórias não são uma coisa que se deiam assim. Não. Tens que provar, para levares esta caixa contigo, tens que provar que a mereces. E a aranha ali ficou à espera, e o Criador disse, olha, tens que me trazer uma coisa que pique, porque as histórias expicam. Tens que trazer uma fada que nunca ninguém viu. Porque as histórias também têm estas coisas de fazer acontecer aquilo que a gente nunca
ousou ver, nem imaginar. E em terceiro, uma cobra. Porque as histórias também nos fazem mudar de pé. E a aranha ficou ali a pensar, não era tarefa fácil para ela que era tão pequenina, mas lá veio ela sem desistir. Foi pela sua teia que tinha descido, lá foi, até à estrela, da estrela à nuvem, da nuvem à copa da árvore, e quando chegou cá ao chão, começou logo a pensar onde é que ela iria arranjar algo que picasse. Pensou, uma abelha. Mas como é que uma aranha apanha uma abelha? Também não é uma tarefa. E pôs-se ali às voltas e voltas, arranjou uma cabacinha, foi até ao rio, encheu aquela cabacinha toda com água. Depois, com muito cuidado, para não deitar cair nenhuma gotinha, foi até à árvore, procurou onde estivesse uma colmeia, e claro que ela não conseguia entrar dentro da colmeia, tinha que trazer as abelhas cá para fora. Então esteve ali, agarrou numa folhinha de árvore, com muita paciência, como coisa de aranha, que tem paciência para descer. Pôs a folhinha assim mesmo até à boca da colmeia, agarrou na sua cabacinha cheia de água e... Ora, as abelhas quando viram entrar água pela casa adentro, o que é que elas fizeram? Tudo cá para fora. Começa a sair 1, 2, 3, 4, 5, tão alvoroçadas que estavam, e a aranha apanhou uma e desceu-a. Fechou-a na sua teia de aranha. Já estava. Agora faltava a fada. E essa aí deu problemas, porque uma fada que nunca ninguém viu, mas ela sabia, e já lhe tinham dito, que as fadas têm uma hora certa de aparecer. Que não é como do pássaro da noite nem do dia, é o que fica entre quando já não é dia, mas também ainda não é noite. A essa hora, mas tem que ser no momento certo. A fada, se tiver uma tigelinha de mandioca debaixo de uma grande árvore vermelha, uma acácia, ela aparece. Então a aranha preparou tudo o que aquilo tinha que preparar. Arranjou a tacinha da mandioca, arranjou o lugar perfeito para se esconder, a acácia vermelha, e esperou o dia todo para aquela hora em que ainda não é, mas também já não foi, aquela coisa ali. E lá vem ela, uma fada que ninguém viu. E a fada, assim que viu aquela tigelinha da mandioca, vai comer aquilo tudo, e a aranha, sem que ela desse conta, fiou e apanhou a fada. E agora só já faltava a bicha grande, e essa era a mais complicada. E a aranha esteve ali a pensar, como é que eu vou apanhar uma cobra, porque a cobra é uma coisa grande. E como é que eu vou? E decidiu, tenho que lhe tocar no ponto fraco. E foi o que ela fez. Foi ao pé da cobra, lá ia a cobra na sua vidinha de cobra, por ali rastejando, e quando a aranha a veio passar, diz, isto era cobra. Eu pensava que fosse maior. Tinha cá na minha ideia que era assim, afinal, vista aqui de cima, é tão grande. A cobra, quando ouviu aquilo, eu não sou grande, já viveu o meu tamanho, já. É que isto aqui de cima a gente vê tudo, uma ponta à outra, e eu até já vi árvores, troncos, maiores que a cobra. E começaram ali as duas a discutir, era aquilo que a aranha queria. E a cobra, prontificou-se a que a aranha a medisse. E a aranha arranjou assim uma caninha bem grande, colocou no chão e disse, vá lá, amiga cobra, ponha-se aqui ao lado, que eu vou medi-la. E a cobra esticou, e ela dizia, nós temos que esticar mais, que isso não está, estique. E a cobra, com todas as patinhas que não tem, esticou bem a cabeça, e ela esticava, estica a cauda, esticava. E olha, e agora já também fecha agora os olhos, e fecha assim a boquinha, que não precisa estar com ela aberta, fecha. E a cobra foi-se esticando, fecha. E ela lá ia, espera lá que ainda estou a medir, espera lá, estico mais. E enquanto aquilo estico mais, a cobra se andava por nada, e a aranha ali a sua toda. E estava feito. Tinha conseguido um animal que picava, a fada que nunca ninguém viu, e uma cobra. Agarrou naquela bicheza toda, mais na fada, e lá foi ela ao Criador. Lá foi pela sua teia, muito bem tecida, e quando chegou lá assim ao Criador, ficou espantado com a aranha.
Mas a aranha era uma tecedeira de mão cheia e tinha conseguido tecer tudo aquilo. E o Criador diz, olha, o baú das histórias é teu, podes levá-lo. E a aranha toda contente, levou, trouxe o baú. Quando chegou assim à clareira, juntou os animais todos ali à volta, tudo quanto era bicho, tudo quanto era pássaro, tudo quanto era réptil, tudo ali junto, e abriu a caixa para contar a história. Mas reparou que a história não acontecia. E voltou a abrir, voltou a procurar e que a história não acontecia. E esteve, até que ao fim de algum tempo percebeu que a história para acontecer tinha que ter duas coisas: ir e ficar. Ir e ficar. E até hoje é assim. As histórias vão com quem escuta e ficam com quem as conta. E só assim elas acontecem. Até hoje. Agora passo a palavra à querida Tama. As histórias são assim, não é? Tudo pode. A história que eu vou contar se passou há muito, muito tempo. E nesse período onde estivemos todos em casa, eu tenho observado, em especial, Fábio, as mulheres. Sim. Que têm dado a volta nisso tudo. Sim. E trancadas em casa, fechadas em casa, têm dado conta do mundo inteiro lá fora. Por isso vou contar esse conto. Diz que foi há muito e muito tempo. E nesse tempo tinha um pormenor. No céu não havia nada além da lua e o grande tapete negro. E nesse tempo também era um pouco diferente, Cristina. Dizem, não estive lá, mas ouvi bem, que o céu era assim bem próximo da terra. Tão próximo que as girafas andavam assim. Eu e Bruno não teríamos a menor dificuldade, mas quem é um pouco maior andava assim. E tudo corria bem, e numa certa aldeia, num lugar bem distante, onde a maioria das pessoas tem a pele negra como a noite, e os contadores de histórias são grandes e fortes como os baobás, havia uma pequena diferença entre duas famílias. Muito antiga, não se sabe porquê, as duas famílias não se davam. Moravam assim bem próximo, mas uma na ponta da aldeia, a outra na outra ponta, não se davam. E aquilo foi de tempos em tempos, de geração em geração, nascia-se já sabendo que não se dava com aquela família, mas também a causa perdeu-se no tempo. E duas mulheres foram ao centro da aldeia e chegaram juntas, com seus pilões, porque os pilões ficam no centro da aldeia, e ambas tinham ido pilar grãos de trigo. E não se davam, mas também não eram assim mal educadas. Cumprimentaram-se com a cabeça e começaram o trabalho. Como não se davam, trabalhavam e não conversavam. A manhã inteira foi sendo ocupada por trabalho e por silêncio. Não se conversava. O único som que ouvia era o tantã dos pilões na madeira. Pilavam em silêncio e dizem que as cascas das horas já estavam assim, amontoadas junto com as cascas dos grãos, e elas nada falavam. Até que, numa altura, uma delas olhou para a outra e, que as mulheres são assim, puxou um pequeno fiozinho de conversa. E não sei se vocês sabem como são os fios das conversas entre as mulheres. Um fio puxa o outro, que puxa o outro, e o resto da manhã foi sendo ocupado por trabalho e por conversa. Elas pilavam, conversavam, davam risadas altas, falavam de si, da vida, dos amores, dos afazeres, falavam mal dos homens, obviamente, falavam dos filhos, ia falar, ia pilar, ia conversar, até que numa altura uma delas empolgou-se, assim, era um pouco efusiva, empolgou-se no assunto,
levantou o pilão mais alto e um enorme grito se deu. O pilão havia feito um grande buraco bem no bucho do céu. Dizem que o grito de dor que o céu deu ouviu-se na terceira aldeia. Mas as duas estavam assim, tão envolvidas com o fio da conversa, que nem ouviram o grande grito que o céu deu. Continuaram a pilar e a conversar. A pilar e a conversar. Mais adiante, a outra também foi contar assim um assunto mais animado, levantou o pilão e o céu deu um grito maior ainda. Porque o céu, como é homem, né? Qualquer dorzinha dessa já... As duas menor atenção deram, nem ouviram o grande grito que o céu deu. E a manhã inteira pilavam. E a cada empolgação, um pilão elevava-se mais um buraco enorme na barriga do céu. O coitado do céu afastou-se por um lado, afastou-se para o outro, desesperado, dizia: alguém aí pode me dizer o que é capaz de interromper a conversa entre duas mulheres? Isso não se sabe até hoje. Continuava a pilar, a conversar e a furar o céu. E o céu já estava cheinho de buracos. E elas não davam por isto. Até que ele tomou uma decisão. Vou me afastar da terra o máximo que eu puder. Acabei de descobrir que nada pode interromper a conversa entre duas mulheres. E foi assim que o céu, que vivia próximo à terra, foi subindo, 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 subindo. E ganhou a altura que está. Até hoje. Homem que é teimoso também, nunca mais voltou. As duas, o resto da manhã de pilões e conversas, terminaram seus afazeres, abraçaram-se com cumplicidade e o céu lá do alto disse: não volto nunca mais. Amanhã elas trabalham, que as mulheres trabalham todos os dias. Vai lá que eu desço e os pilões voltam a me furar inteiro. Nunca mais voltou. As duas abraçaram-se com cumplicidade. Ali deu-se uma nova amizade. Cada um foi para a sua cabana e não tem a menor ideia da transformação que provocaram no universo. Até hoje, o céu vive distante da terra e é todo esburacado. Se vocês duvidam, quando estiverem longe da cidade grande que nos deixam ver o infinito, é só olhar para cima. Aqueles pontinhos de luz que os poetas chamam de estrela, na verdade foram buracos feitos pelos pilões de duas mulheres que, quando se juntam, têm o poder até de transformar o universo. E em nome da memória, terminei essa história. O poder das mulheres, não é? O poder das mulheres. Estar aqui com vocês nestes dias em que, apesar do confinamento, tudo nos cheira a cravos, é assim uma coisa muito especial. E imaginar quem do outro lado, não aqui estando, se junta a estas palavras contadas que vêm desde o princípio do mundo e que contam as dores, as ausências, as necessidades que os seres têm de explicar, é de facto uma graça. A história que eu trazia para contar já fui mudando, já pensei quando ouvia dele mudar que me presta, não, agora, não, me presta, não é? Isto é mesmo assim. A história que eu vos ia contar é uma história que já não sei muito bem onde a escutei, mas por alguma razão ela ficou-me impressa dentro do sentido. Conta a história que havia um homem que era um grande colecionador de pássaros. Andava por todo o mundo, ia colecionando pássaros com cores cada qual mais formosa, mais brilhante, mais penas, muitas plumagens.
E um dia, numa das suas viagens, aproximou-se de uma aldeia e viu assim ao longe um pequeno mercado, e nesse pequeno mercado um grupo de crianças que judiava com um passarito preso por um cordel. E o homem aproximou-se e viu que o pássaro dizia: deixem-me só, deixem-me só, deixem-me só. Nunca o homem que colecionava pássaros tinha escutado um pássaro daquela espécie. E encantado, arranjou meia dúzia de moedas, ali fez o acordo, pegou no pássaro e levou-o de regresso à sua casa. Lá está, um animal destes só podia ser guardado como um enormíssimo tesouro. E o homem, no meio do seu jardim, e era um jardinzão, era um homem de posses, no meio do seu jardim mandou construir uma enormíssima gaiola dourada e dentro da gaiola colocou o pássaro. Claro está que todos os dias conversavam e as conversas terminavam sempre da mesma maneira. As conversas entre quem prende e quem está preso só podem terminar dessa maneira. Liberta-me, pedia-lhe o pássaro. E o homem dizia: mas porquê? Vives aqui tão bem? Tirei-te das mãos daqueles que te judiavam. Para quê? Que valor é que tem para ti seres livre? E o pássaro argumentava e o homem defendia, e o tempo foi passando. E um dia, até aborrecido da reação do pássaro, o homem acabou por lhe chamar ingrato. És um ingrato, disse-lhe. Tirei-te daquela miséria, dou-te boa comida, dou-te uma vida confortável, protegido dos perigos, e mesmo assim queres partir. E aborrecido com aquilo, resolveu empreender uma viagem que se supunha longa e caminhou durante muitos dias. Tira, back, por ali para aqueles campos, até que chegou à floresta onde o pássaro vivia. E ao olhar para os ramos, percebeu que os pássaros queriam ouvir alguma coisa dele, e cumprimentou-os e saudou-os e disse: tenho em minha casa outro como vós, numa gaiola dourada. E naquele instante, todo o bando começou a abrir os olhos, a revoltear o pescocinho, a dar voltas e reviravoltas com as patinhas, e foi qualquer coisa impressionante, porque o bando caiu sobre aquela mata e o homem regressou de coração apertado, pensando que não ia continuar a viagem, que aquilo era um mau presságio, e regressou até à gaiola do seu pássaro e contou-lhe: quando passei pela tua floresta e disse onde tu vivias, onde tu estavas, uma coisa estranha aconteceu que me deixou assustadiço. Regressei depressa porque só podia ser um mau sinal, um mau presságio. E contou que assim que lhes disse que ele estava numa gaiola dourada, os pássaros abriram os olhos, começaram a revoltear os pescocinhos e os corpinhos e as patinhas, e caíram com um ataque fulminante no chão. E no mesmo instante que o homem contou isto ao seu bicho, o pássaro abriu os olhos, começou a virar a cabecinha, a revoltear, e caiu num ataque fulminante no fundo da gaiola dourada. O homem maldisse a sua sorte. Ouçam lá, ninguém merece. Depois abriu a gaiola com delicadeza, tirou o corpo morto do pássaro, colocou-o em cima do muro ali ao sol, e assim que se apanhou livre, o pássaro abriu os olhos, agitou as asas e zás! Partiu veloz pelos ares, que o homem nem tempo teve de o agarrar lá de cima. Ainda parecia que dizia: és bom a dar recados, mas não sabes ler os sinais. Fica com a tua gaiola dourada, que eu vou com a minha liberdade. E dizem os que contam esta história, que o pássaro partiu e perdeu-se no cimo dos céus. E o homem este é daquelas exceções, porque era um homem que desconhecia que todos nós temos alma de pássaro. Bendito e louvado, um conto já foi contado. Olha, eu tenho cá uma frase que eu tenho comigo sempre para começar, assim, quando eu vou lembrar sessões. E eu acho que tem a ver muito com o que eu estou sentindo agora, porque depois de tanto tempo sozinho em casa, a trabalhar, a gente acha que está produzindo, né? Mas é só na presença, é só na troca que a gente sente o que é produzir. Né? É muito menos intelectual, muito mais sensorial. Assim. Então eu vou só trazer esse pequenino texto que inicia muitas histórias, inicia todas as histórias para mim. No princípio não havia noite,
Dia somente havia em todo o tempo. A noite estava adormecida no fundo das águas. Não havia animais, e todas as coisas falavam. É isso. Olha, eu estava aqui, estive ali com a Cristina, ia aqui na segunda volta contar mas depois lembrei-me do microconto que um amigo nosso, o Fernando Carreiro, escreveu e que tem a ver com o nosso trabalho, que é um trabalho de formiga. Agora estivemos todas no nosso carreiro, mas o nosso trabalho de contar histórias é um trabalho muito de formiga. Portanto, este microconto do Fernando Carreiro, para quem eu mando um abraço muito especial, eu dedico a nós e a todos os que têm histórias para contar e que se viram fechados em casa. No seu labor incansável de formiga, carregava histórias para todos os cantos do mundo, de palavras grandes, de palavras pequenas, das planuras às grandes fragas, de país em país, amelhava sorriso com todos aqueles que encontrava e depois embrulhava as almas mais frias que encontrava. O caminho era longo, mas nele tinha pilhas e pilhas de livros onde recarregar as energias. Fernando Carreiro. Viva, Fernando! Viva Fernando! Olha, quando os meus colegas estávamos aqui há pouco, pensar o que contar, e no final escolheram algo para ler, esse texto do Chico Buarque, que é cantado na voz da Betânia, tem ressoado. E com ele aprendi, de tão longe, meu povo está tão longe, tem tantas léguas a nos separar, tanto mar. Esse texto eu ofereço aos amigos portugueses que também me acolheram e a todos nós que estamos a passar por isso. Lutar quando é fácil ceder, vencer o inimigo invencível, negar quando a regra é vender, sofrer a tortura implacável, romper a incabível prisão, voar num limite improvável, tocar o inacessível chão. É minha lei, é minha questão, virar esse mundo, cravar esse chão. Não me importa saber se é terrível demais e quantas guerras teremos que ter para um pouco de paz. E amanhã, se esse chão que eu beijei for meu leito, e perdão, vou saber que valeu delirar e morrer de paixão. E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição. E o mundo vai ver brotar uma flor do impossível chão. Grande câmera, pá. Lindíssimo esse texto. Bom, já que estamos nesta coisa do despique das palavras lidas, este é de um amigo meu do Alentejo, chamado Martim Marques. No outro dia enviou-me este texto assim, off the record. Eu disse: Martim, posso começar a ler? Pode. Então aqui vai ele, não tem título, e diz mais ou menos isto: quem não está perto e persiste, mas à distância não esquece, na ausência em que se existe, consinta que lhe confesse que gostava de manter a saúde para um dia ainda poder escrever. No tempo da pandemia, a vida não terminou, mas ficou mais reduzida, porque se não nos deixou, muitos deixaram a vida. Nas ruas esvaziadas convergiu às vezes gente que se insurgiu descontente contra as medidas tomadas a bem da humanidade, mas com tamanha ousadia que se atou a liberdade e simulou a economia. Muitos outros, ao contrário, apenas pareceram estranhos no temporário cenário da suspensão dos rebanhos. Foi evidente também para quem usa a razão acima do seu desdém e da sua condição a importância de quem não a tem ou não lhe dão e manteve a produção daquilo que não se vê, o restante também não. Não se consegue manter perante as palavras e as crises, que o natural é ver as flores sem ser as raízes. Quem for capaz de entender as evidências, entende
que até quem se tem por ser independente depende. Se a cultura teve um trato traduzido em verbo, a vara, só parou o aparato, porque a cultura não para. Mesmo quem a desprezar e dispensar há de ver que este tempo fez pensar mais que outro tempo qualquer. Não parou quem não podia parar, nem de vez em quando. Não parou o que parando mais morte permitiria. Quem não está perto e persiste, mas à distância não esquece, na ausência em que se existe, consinta que me confesse e lhe peça que me guarde como o que eu tenho guardado, um abraço para mais tarde. Possa ser mais apertado quando, como é desejado, ao medo se puser fim e o mal tiver acabado, se acabar antes de mim. O nosso Martinho sempre a bombar, Martinho Marcos sempre a bombar. E como terminamos a sessão? Não sei. Não sabe? Que propostas temos? Se calhar não terminamos, se calhar continuávamos a conversar e o som ia-se perdendo. Sim. E Ia a fingimos que estava a baixando, conversar e o som ia ficando Porque não dá vontade baixinho. nenhuma de acabar esse encontro aqui, porque Agora nós ficamos temos mais que continuar. aproveitando horas e horas. Essa coisa das palavras tem me chegado, esse texto me chegou por uma amiga chamada Sandra Leite, num momento de uma aflição muito grande. E ela conseguiu no exato instante me chega esse poema que eu já conheço há muito tempo, mas ele chegou na hora exata, que as palavras têm... Ressoou de outra forma. Ressoou, sim. A palavra certa na hora, já diz o Maurício, o livro certo, na hora certa hora e sair de perto. Então, cá estamos celebrando aquilo que é para celebrar. Abril. Abril.